Vamos fazer o seguinte, então. Vamos entender o processo do antes, do durante e do depois, que eu acho que para quem está acompanhando a gente é interessante. Então, a gente estava falando da questão multidisciplinar, são vários profissionais que vão se reunir ali para saber se existe uma indicação ou não. A partir do momento que se decidiu fazer a cirurgia, o paciente vai ter que operar, está escolhendo a melhor cirurgia a ser feita. O trabalho já começa a ser feito muito antes, né, doutora? Perfeito. Pela escolha da cirurgia, inclusive, e esse paciente precisa se preparar. Inclusive, parece um pouco estranho, mas muitos cirurgiões pedem para que eles emagreçam um pouco antes de fazer a cirurgia. Como que é essa primeira preparação? Tá. Então, antes da cirurgia, é importante a gente precisa perder peso, tá? Geralmente de 5 a 10% do peso e IMCs acima de 50 até 15% do peso. Isso facilita a cirurgia. E junto com essa perda de peso, a gente entra no segundo tópico, que é já ir mudando o estilo de vida. Então, já introduzindo hábitos alimentares mais saudáveis, exercícios físicos, que são hábitos para manter esse peso depois, né? Manter o peso perdido. Isso já entra no pré-cirúrgico. Outra coisa que a gente precisa é que o paciente entenda a complexidade que é tratar a obesidade. Então, que não vai ser algo pontual, que vai exigir um tratamento a longo prazo e um acompanhamento contínuo. Então, o paciente tem que estar ciente disso antes da cirurgia. Outra coisa que a gente precisa fazer, que eu até citei já, é a avaliação psicológica ou psiquiátrica para a gente avaliar se esse paciente tem algum transtorno alimentar, alguma ansiedade, depressão, comer noturno, e que a gente já consiga tratar até para colher melhores resultados, evitar reganho de peso, manter, né, ter um sucesso melhor aí da cirurgia. Doutora, e é importante a gente conscientizar as pessoas, principalmente, porque muita gente acha que vai fazer a cirurgia, como são as maiorias das cirurgias, né? A pessoa teve um problema, ela rompeu o tendão, ela faz a cirurgia, passa pelo procedimento, teoricamente o problema foi resolvido. No caso da obesidade, é uma doença multifatorial, como você estava me dizendo. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer ali a cirurgia e isso não vai curá-la de uma vez. Às vezes ela tem a sensação assim, diminuiu o meu estômago, diminuiu o meu intestino, eu não vou conseguir comer, então tá tudo bem, eu vou comer um pouquinho e vou estar satisfeita. Não é bem assim, né? Exato. Por isso que é tão importante a gente esclarecer todas essas dúvidas e essas questões antes da cirurgia, enfatizar esse acompanhamento pré e pós, né? E lembrar que, assim, claro, a gente restringiu esse estômago, mas tem pacientes que depois bebem leite condensado e aí tem reganho de peso. Ou pacientes que não trataram direito uma compulsão ou uma ansiedade ou algum outro transtorno psicológico e acabam descontando na bebida e passam a virar alcoólatras. Então, não é infrequente a gente trocar vícios. Por isso que a gente tem que amarrar bem antes a prática de atividade física, a alimentação, a parte psicológica disso e entender que é um tratamento contínuo. Então, claro, por exemplo, tem algum paciente que já tem uma obesidade mais severa, dor no joelho ou problemas articulares, que é difícil eu falar, muda seu estilo de vida, vamos fazer uma atividade física, porque já chegou num ponto que não consegue. Então, nesse ponto, a cirurgia bariátrica entra, a gente tem uma perda inicial de peso importante e depois a gente consegue reabilitar. Então, acho que é isso, assim, lembrar que é algo contínuo mesmo.